Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: gestão compartilhada, governança e transparência. São coisas que andam juntas e nós vamos ver no desenrolar da nossa conversa aqui como é que elas vão funcionar, com noções básicas para que você possa entender como esses temas são importantes na prestação final de serviço público à população. Então nós temos aí, olha, a gestão compartilhada, a governança e a transparência, elas estão contidas dentro dos governos. Mas o que é um governo e suas funções básicas? A gente vai encontrar isso definido pela Constituição de 1988. Está lá na Constituição. Vamos dar uma olhada? Isso está definido lá na Constituição. Então nós vamos ver aí, ó, o governo federal, nós vamos encontrar no artigo 18, a definição dele, como é que ele funciona, como é que ele foi estruturado. Os governos estaduais nós vamos encontrar no artigo 25, definição, como estão estruturados, e os governos municipais no artigo 29, também toda a definição e como esse nível de governo funciona. Os três níveis de governos, eles têm como função trabalhar de forma conjunta, trabalhar de forma que possam fazer a execução das políticas públicas sem que nós tenhamos uma sobreposição desses entes de governo. Ou seja, o governo federal faz uma função, o governo estadual faz outra função e o governo municipal faz outra função, de forma que eles complementem as ações e no produto final nós vamos ter a prestação de serviço à população. Viu como é que a coisa é toda já feita para poder ser encaixada e ter uma participação nos três níveis de governo. Isso acontece em várias ações, nós vamos dar um exemplo aí para vocês. Isso acontece em várias ações e eu estou dando aí dois exemplos para vocês. O Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social, que todos conhecem, está organizado em todo o país e ele tem participação do nível federal, dos níveis estaduais e dos níveis municipais, cada um fazendo a sua função. Os municípios geralmente têm a gestão da atenção básica e da ação local com a população. Os governos estaduais geralmente vão fazer as ações mais complexas, de média e alta complexidade, que os municípios repassam, porque os municípios já estão sobrecarregados fazendo a atenção básica, que é muito ampla, demanda todo o território nacional. Os estados entram fazendo a sua parte com as demandas de média e alta complexidade nos sistemas, e o governo federal, ele faz o controle, ele faz o financiamento e ele determina o que vai ser feito, ou seja, a política nacional daquele assunto. Por exemplo, vacinação. Cabe ao governo federal escolher a vacina, comprar a vacina, determinar os grupos que vão ser vacinados e aos municípios cabe um processo de mobilização junto com o governo do estado, mas mais os municípios para fazer a vacinação. Esse exemplo de uma ação que funciona com todos os três níveis, ajudando simultaneamente. E quando a gente está falando da gestão pública, a gente precisa definir o que é gestão pública e a importância da gestão pública para a administração do país. Bom, a gente começa com o planejamento. O planejamento é colocar no papel tudo aquilo que nós estamos pensando, tudo aquilo que foi discutido para que seja implementado. A execução é o fazer. Então, depois do que a gente planeja, não pode ficar só no papel, a gente tem que executar. E a gente vai para a execução com essa gestão pública, com a gestão pública das ações de governo, saindo do planejamento para a execução. Essa execução precisa de ser avaliada, ela precisa de ter um controle. Então, esse controle e avaliação também é feito analisando a forma que essa execução e que o planejamento foi feito. A transparência é fundamental, principalmente na prestação de contas das ações e dos recursos materiais e recursos financeiros e humanos utilizados, e há também a necessidade da gente fazer a participação social, porque essas ações todas, com a participação social, elas conseguem ser mais bem feitas e nós conseguimos ampliar o aspecto de transparência nas ações do governo. Então é isso aí, ó, planejamento, execução, controle, fiscalização, avaliação e também a transparência com a participação social junto nesses 5 níveis de ação da gestão pública. Já que nós estamos falando da transparência, a transparência aparece aqui como uma ação importante. E o que é a transparência e por que a transparência é tão importante? Bom, por que a transparência é tão importante na administração pública? Nós precisamos de saber como que a transparência
ela aparece para que a gente possa garantir, enfim, a transparência nas ações de governo. Vamos dar uma olhada aí? Existe uma lista de ações que definem essa transparência. Primeiro, ela permite a prestação de contas. Quando tem transparência, tem contas prestadas. Eu sempre cito o exemplo de um condomínio, onde tem aquele síndico que coloca no elevador sempre a prestação de contas do que é gasto, do que é utilizado naquele mês. Isso dá transparência e todas as pessoas que moram naquele condomínio ficam satisfeitas com a informação e se sentem mais seguras. A transparência combate a corrupção, porque fica fácil, quando a gente tem a prestação de contas, de acompanhar o funcionamento das coisas. Então, evita os desvios, né? O que o termo corrupção significa? Corromper significa sair da conformidade, significa ir para uma ilegalidade. Então, com a transparência, a gente combate a corrupção. Aumenta a confiança nas instituições e governo. A transparência faz com que as pessoas participem mais e se sintam mais próximas desse governo e dessa administração. Essas ações, então, aumentam a participação cidadã, melhora a qualidade das políticas públicas e, com isso, a gente fortalece a democracia e fortalece as ações que envolvem um processo coletivo de esforço para que as coisas funcionem da melhor forma possível e com a participação de todos. Bom, o nosso quinto item aí é como que a gente tem ferramentas e práticas que possam promover essa transparência que a gente acabou de falar, como, por exemplo, as leis de acesso à informação, as leis que dão direito a todos de receber informação sobre qualquer coisa que tenha relação com a administração pública. Temos aí, olha, alguns exemplos. A Lei de Acesso à Informação, a LAI de 2011, vê que ela já tem bastante tempo. Os portais de transparência com acesso fácil e amplo para a população navegar, publicação de relatórios de gestão, vê que são várias formas, existem outras, mas várias formas que podem demonstrar a transparência. Audiências públicas e participações da população em orçamentos, em discussões que têm relação direta com aquilo que vai ser executado. Aplicativos e plataformas de monitoramento que vão fazer com que a população possa ter acesso via internet online das informações e a gestão compartilhada como método na gestão. Porque, afinal de contas, se nós não tivermos o espírito da gestão compartilhada, que já falamos aqui, mas é bom repetir, é aquela gestão que se baseia no diálogo, se baseia na solidariedade, na cooperação coletiva e na corresponsabilidade. Então, corresponsabilidade, cooperação coletiva, solidariedade e diálogo. Isso tem que ser um método, porque essas ferramentas, essa forma de ampliar as ações para a população, elas precisam de ter como princípio a vontade de envolver verdadeiramente a população nessas atividades. E aí isso facilita tudo, a execução, e facilita também que as pessoas possam participar e ajudar a melhorar aquilo que está sendo feito. A participação cidadã é aquela que define as funções do indivíduo para que haja transparência, para que ele possa acompanhar as funções que estão sendo exercidas, as ações que estão sendo exercidas pelo governo, e para que ele transforme efetivamente aquela gestão numa gestão compartilhada, com transparência, onde a governança seja dividida com toda a população que vai se beneficiar daquelas ações que estão sendo propostas. E para que o cidadão possa, então, participar, ele precisa de estar em conselhos de políticas públicas, os conselhos são os mais variados e organizados das maiores formas possíveis, audiências públicas e formas onde ele vai poder participar das ações de governo, as associações comunitárias, os movimentos e campanhas que os governos chamam a população a participar, canais para denúncias, fiscalização, plataformas de monitoramento. Esses são só 5 exemplos, existem vários outros que vão dar oportunidade à população de buscar a maior participação e a transparência que nós estamos falando aí no início, desde o início, para que a gente tenha realmente uma governança democrática. Olha, e aí, como é que a gente pode ter problemas de corrupção com a falta de transparência e participação cidadã nas ações de governo? Vamos dar uma olhada aí em algumas situações. Quando nós não temos transparência, a gente vai ter a possibilidade de ter desvios nas ações públicas. Nós podemos ter contratos irregulares, porque eles não estão transparentes. A gente não tem acesso, então a gente pode ter problema do contrato estar irregular. E outras ações que elas vão ter a sua fiscalização prejudicada, facilitando a impunidade. A perda da credibilidade e governabilidade é consequência desse processo. E, por fim, onde há essa
situação, a desigualdade aumenta. Por quê? Porque todas as vezes que nós não temos transparência, alguns grupos se beneficiam, se apropriam das políticas públicas e isso faz com que a maior parte da população fique fora das ações que vão beneficiá-la. Isso é muito grave porque isso é uma forma muito importante de aumentar a desigualdade. Então, a transparência, além de tudo, ela faz com que haja uma divisão de oportunidades e de serviços igualitários para toda a população. Mas nem tudo são flores, né? Quais são os obstáculos que os governos encontram para serem transparentes? Porque tem muitos obstáculos. Alguns deles a gente vai citar aí para vocês. A cultura de sigilo e pessoas inacessíveis é o primeiro ponto. Pessoas que têm a informação, que não colocam aquilo no sistema, então se essa pessoa está de férias, se essa pessoa não está no setor, ninguém tem as informações. Essa é uma forma de evitar a transparência e cuidado. Nesses casos, ninguém tendo a informação, é aí que os problemas acontecem. A falta de capacitação de servidores para o tema. É muito importante que os servidores tenham capacitação técnica para realizar aquela função. Por exemplo, nós estamos aqui dando essa aula na ESESP, existe toda uma equipe que não está na frente aqui da tela, mas que ela faz com que essa aula possa acontecer e ser gravada. Essas pessoas são altamente especializadas. Nosso diretor Rodolfo, que sempre nos ajuda, está aqui fazendo esse trabalho para que a gente possa, então, levar a informação à população. Logo, toda a equipe participa com conhecimento técnico. A falta de tecnologia mínima também prejudica o trabalho. Tem que haver equipamentos que possam minimamente dar condição à pessoa de buscar a transparência, e o ambiente político tem que ser pouco sensível à transparência, que não dá importância à transparência, uma comunidade que não dá importância à transparência, tudo isso dificulta que alguém tenha a ação efetiva de transparência alcançada. E, por último, a comunicação ruim ou inexistente. É muito importante que haja boa comunicação. De nada adianta ter todas as informações se elas não são passadas, se não chega à população, se você tem dificuldade de buscar aquela informação no governo. Então a transparência também tem que ter uma boa comunicação. Uma comunicação ruim ou até inexistente, não consigo falar com ninguém. Essa situação leva a um prejuízo muito grande para a transparência. Como vocês viram, então, buscar a transparência tem uma série de obstáculos, nós citamos alguns, existem outros, e é uma luta permanente para que a gente possa evoluir e melhorar cada vez mais esse sistema. E por último, nós vamos falar de tendências e inovações que melhoram a governança, melhoram a transparência e melhoram a execução de uma gestão compartilhada. Vamos dar uma olhada aí? Tecnologia blockchain nos registros. Toda vez que você ouvir falar esse nome blockchain, cada vez mais você vai ouvir falar nesse nome, significa o seguinte: o blockchain é um sistema dentro da internet que impede que seja modificado qualquer arquivo, qualquer registro ou qualquer contrato. Então é como se fosse um cartório online e absolutamente contra modificações. Isso dá muita segurança que, uma vez colocado no blockchain uma informação, essa informação não pode ser mudada. Esses registros são descentralizados, não podem ser mudados, ou seja, ninguém tem controle sobre eles, eles estão na estrutura da rede, e isso dá uma segurança muito grande. Observatórios, indicadores e dados. Antes da inteligência artificial começar a chegar no serviço público, esses observatórios eram a única forma que você tinha, ou uma das poucas formas que você tinha para buscar informação sobre alguns dados importantes quando você ia fazer qualquer planejamento. Hoje, com a inteligência artificial, que está ali já no penúltimo item, você tem também uma força muito grande para análise de dados. Essa inteligência artificial é uma revolução, ela está praticamente chegando na sociedade em 2024, 2025, e todos nós, servidores que trabalhamos com serviço público, temos que estudar muito como que podemos utilizar a inteligência artificial nas nossas vidas, porque é uma revolução que está chegando agora. Dentro da revolução da internet nas nossas vidas, está acontecendo uma segunda revolução. Ações, por exemplo, já clássicas, como os pregões eletrônicos, que funcionam há mais de década, são extremamente importantes para a transparência. Você tem um certame de licitação, onde todos participam e acompanham ao vivo o que está acontecendo. Isso é uma beleza, teve uma melhoria muito grande das licitações quando foram instituídos os pregões. Estou dando aí algumas inovações, existem várias outras, só para você ter uma ideia como que as coisas estão evoluindo na direção da eficiência e da transparência. E cada vez mais nós temos uma segurança maior para que a gente possa ter as ações de governo funcionando dentro das conformidades.
É isso, assunto de hoje está praticamente colocado para você e todos os meus contatos estão aí para a gente continuar conversando até a nossa próxima visita, até o nosso próximo encontro aqui na Exesp com os servidores, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais a compreensão de temas como esse de hoje, governança, transparência e gestão compartilhada, para que você aí na ponta, onde você estiver, possa melhorar a sua prestação de serviço. Até a próxima e estamos aí com todos os contatos para que você possa utilizar. Tchau!